Hoje eu quero falar de um assunto local, que é a liberação por parte do Tribunal de Justiça da licitação para a iluminação pública em Cuiabá. É uma decisão liminar do desembargador Márcio Vidal, que acolhe os argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral do município. Isso ainda não significa dizer que a licitação esteja totalmente liberada, uma vez que a própria prefeitura, de forma cautelosa, responsável e consistente, informa de que vai esperar o desiderato do julgamento de uma manifestação preliminar também do conselheiro Sérgio Ricardo, que havia proibido a mesma licitação. Pode ser que os fundamentos não sejam rigorosamente os mesmos e tenha que ser também avaliado isso pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Ninguém é contra licitação, ainda mais se tratando de uma cidade como Cuiabá. Nós tivemos no último ano da primeira gestão do prefeito Wilson Santos um trabalho realmente interessante nessa área, que foi a colocação das verdinhas, as verdinhas por causa de Cuiabá cidade verde, e evidentemente que isso melhorou bastante a iluminação pública. Mas uma das taxas mais injustas que a população paga é a taxa de iluminação pública, porque a população, mesmo quando não desfruta da iluminação pública, ela acaba pagando a taxa. O que significa dizer isso? Significa que você que mora aí no bairro Novo Paraíso, que mora no bairro do Tijucal, se não tiver iluminação pública na sua casa, ainda assim na sua conta de luz vem uma taxa de iluminação pública. Mas como? Eu não tenho iluminação pública na minha casa. É que o conceito é que você, quando vem no centro da cidade, aqui no centro não tem iluminação pública? Tem. Então você desfruta da iluminação pública do centro. Por isso que vai também na sua conta. Então nada mais justo do que seja feita a iluminação pública na capital mato-grossense. Agora tem que ver os critérios, se os critérios permitem realmente a livre concorrência. É isso que está em debate. A prefeitura garante que não quer apenas ter sobressaltos como empresas que pegam obras e não terminam, daí a exigência de critérios rigorosos. Há quem entenda de que esse tipo de critério não pode ser adotado porque a lei 8666 não permite. De toda forma, uma vitória importante da Prefeitura de Cuiabá, que conseguiu, junto ao Tribunal de Justiça, a liberação em caráter liminar para que ela possa realizar a licitação pública. E vai depender agora dos estudos que estão sendo feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Como é para o serviço ser feito em vários anos, isso não vai atrasar muito a vida dos cuiabanos e dos brasileiros que aqui moram. O outro assunto é, infelizmente, nacional, mais uma vez. Por quê? Ontem saiu divulgado o balanço de 2015 da Petrobras. Nós estamos em março de 2016 e em março de 2016 a Petrobras havia tido um prejuízo de 21 bilhões e 500 milhões de reais em 2014. Eu vou repetir. Em 2014, ano da eleição da presidenta Dilma, a Petrobras teve um prejuízo de 21 bilhões e 500 milhões de reais. 8 bilhões dos quais foram identificados como sendo de corrupção. Talvez um pouco mais. Mas 21 bilhões e 500 milhões. Aí colocaram lá na Petrobras o Bendini do Banco do Brasil. Bendini, vai lá, faça coisas boas para o povo brasileiro. Vamos mostrar que é possível a recuperação da Petrobras. E ontem saiu o balanço da Petrobras. 38 bilhões de prejuízo. Mais de 38 bilhões e 100 milhões por aí de prejuízo.
é uma quantia enorme. E aí é também um pouco por corrupção e muito por má gestão. Sabe o que o governo do PT conseguiu fazer? Que a imprensa brasileira já está divulgando no dia de hoje. Que os jornais brasileiros, porque no jornal é que tem a riqueza de detalhes da informação. Aí você vai buscar nos jornais na internet, nas informações detalhadas do déficit da Petrobras, do prejuízo da Petrobras, e você percebe o seguinte, que o governo colocou na área de recursos humanos da Petrobras. Quem é que você coloca na área de recursos humanos? É um bom administrador, que trate bem os funcionários, que garanta o direito dos funcionários, mas que preserve também os direitos das empresas, não é assim? A Petrobras colocou na área de direitos humanos da Petrobras o Sindicato dos Petroleiros. É a área que tem que administrar um lado do balcão. O recurso humano da Petrobras é para administrar o lado da empresa. Se você coloca nos recursos humanos alguém para administrar o lado da empresa, mas que seja ligado ao Sindicato dos Trabalhadores, muitas das causas desse déficit da Petrobras foram causas trabalhistas. E é difícil, se você pegar assim qualquer bom administrador do Brasil e falar para eles, olha, está aqui a Petrobras, esta era a maior empresa brasileira, vocês vão ter uma missão, vocês vão quebrar a Petrobras. Eles não conseguem fazer com a mesma rapidez que o PT fez. O PT está quebrando a Petrobras. Acabou com a maior empresa brasileira. A empresa que levou milhões de brasileiros às praças públicas na época de Getúlio Vargas para defender que o petróleo é nosso. A empresa que representou o sentimento maior de nacionalismo no Brasil. Essa empresa foi destruída pela rapinagem do Partido dos Trabalhadores. Rapinagem, assaltos, má gestão. Eles não sabem governar. Essa é que é a verdade. Portanto, 38 bilhões o prejuízo da Petrobras agora. Os dirigentes da Petrobras, por enquanto, informam que o prejuízo deve-se em conta do baixo valor do barril do petróleo. Coisa nenhuma. O prejuízo deve-se bastante à incompetência da diretoria da Petrobras e à roubalheira que ainda não foi completamente estancada na Petrobras, apesar de toda a Operação Lava Jato. E o ministro da Justiça da Dilma ainda quer frear a Polícia Federal, que não aceita freios, até porque já está cumprindo hoje 110 mandados da 20ª fase da Lava Jato. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.